Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 24 do Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Jandira. E na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade às atividades do conto O Gato de Botas. São as atividades da página 147. Ontem nós fizemos a leitura do conto O Gato de Botas, e as nossas atividades de hoje são sobre este conto. Se por algum motivo você não pôde assistir a nossa videoaula de ontem, o meu conselho é que você a assista primeiro e depois retorne na videoaula de hoje, porque você precisa conhecer a leitura, precisa conhecer este conto, Gato de Botas, para realizar as atividades de hoje, ok? Então vamos lá. Atividade 2B. Analisando o trecho de um conto, O Gato de Botas. A professora retomará a leitura de um trecho do Gato de Botas para que você consiga analisar alguns aspectos importantes do texto. Bem, ontem nós conversamos que no conto de fadas não é possível saber qual foi o tempo em que essa história aconteceu. A história não começa, por exemplo, há 2 anos, há 50 anos, não é possível saber o tempo. Os contos de fadas geralmente têm um conflito, os personagens e o local onde acontece são bem descritos para que possamos imaginá-los. Então, agora nós faremos a leitura deste trecho da história do Gato de Botas, que está aqui na nossa tela, para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho coube o sítio, ao segundo, o burrinho, e o caçula ficou com o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu? O que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim, mas e depois? Vocês perceberam que neste primeiro parágrafo nós temos aqui já a situação inicial. O lavrador é alguém que trabalha com plantação, com terra, trabalhou muito, sempre ganhou para sustentar a família, e quando ele morre, ele deixa uma herança para os seus 3 filhos. Qual que era a herança desse lavrador? Um sítio, um burrinho e um gato. E aqui ainda neste parágrafo será descrito qual dos filhos que vai ficar com qual parte da herança. O filho mais velho ficou com o sítio. O segundo filho, ou como nós costumamos falar, filho do meio, ficou com o burrinho. E o caçula, vocês sabem o que é caçula? Caçula significa que ele era o filho mais novo, ficou com o gato. E por que o filho mais novo, o caçula que ficou com o gato, resmungou? Por que é que ele ficou angustiado de ter recebido aqui o gato, né? Ou bravo. Meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu? Afinal, o irmão mais velho que ficou com o sítio poderia continuar trabalhando aí com suas terras, como fazia o seu pai. O outro, que ficou com o burrinho, podia aí usar o burrinho também para o trabalho. E ele que tinha ficado com o gato, o que ele faria com um gato? Era por isso que ele estava bravo, porque ele pensou que não era possível utilizar o gato para o trabalho, que então de nada valeria a herança dele. O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: por que o gato
percebeu que ele precisava agir? Bem, na fala aqui do filho mais novo, que agora era o dono do gato, ele diz: talvez eu possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim. Então a situação não era nada boa para o gato. Vamos ver aqui o que o gato disse ao filho caçula, o seu dono. Não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. Agora que nós já lemos a história, nós sabemos bem para que ele queria um saco de pano e para que ele queria um par de botas. Mas o que vocês acham? Será que neste momento que ele disse ao patrãozinho que tinha um plano, ele já imaginava todas as atitudes que ele teria que tomar para fazer do patrãozinho um nobre rico? O que vocês acham? Será que ele já havia pensado em tudo ou ele havia planejado apenas o início de suas estratégias para tornar o jovem em um nobre e rico? O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Então, por que o patrãozinho fez o que o gato pediu? Conseguiu para ele um saco de panos e um par de botas, porque ele achou que o gato parecia inteligente e astuto. E o gato aqui na nossa história, aqui no conto, ele tem um comportamento de gatos, ou nós podemos dizer que aqui ele aparece como um ser fantástico, um ser maravilhoso, porque ele tem ideias brilhantes, conversa como pessoas e tem atitude de pessoas. O que você acha? Ele tem aqui comportamento de gato ou ele tem comportamento de um ser humano? De um ser humano, com certeza. Deu-lhe então um saco e um par de botas, desejou-lhe muito boa sorte e deixou-o partir. Então percebam que o patrãozinho deu o que o gato pediu, porque ele parecia inteligente e astuto, mas ele não perguntou ao gato o que ele faria com aquele saco e com aquele par de botas. Ele apenas confiou no plano do gato, desejou-lhe boa sorte e deixou que o gato partisse. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um punhado de farelo e outro de capim, deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Bem, nós já sabemos o que vai acontecer a seguir. Ele vai conseguir pegar o coelho, vai levar até o rei em nome do patrãozinho, mas ele não diz que o patrãozinho é quem de fato ele é. Ele dá o nome de Marquês de Sacobotas, e dali em diante ele vai levando outros presentes para agradar o rei e para formar na cabeça do rei a imagem de seu patrão, o Marquês. Então, vocês perceberam? Nós lemos aqui alguns poucos parágrafos, mas nestes poucos parágrafos já é possível imaginar as cenas, o início, o jovem aqui indignado porque recebeu o gato como herança, o gato planejando e pedindo o que ele precisava para dar início ao seu plano, e também aqui o início, né, da relação do gato com o rei, para fazer aqui a imagem do Marquês. E agora nós vamos para a atividade 2C, identificando as características dos personagens. Então, eu disse para vocês que no conto de fadas, as características dos personagens, para que nós possamos imaginá-los da maneira como o autor ou os autores também o imaginaram. Então, vamos lá. No conto Gato de Botas, como o autor descreve seus personagens? Como o pai
é descrito aqui no conto? Neste mesmo trecho que nós lemos há pouco, nós vamos encontrar aqui quais são as características do pai, quais são as características dos filhos e quais são as características do gato. Então, vamos lá, começando pelo pai. Como os autores, os irmãos Grimm, descreveram o pai? Vamos encontrar juntos? Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda. Então, quais são as características do pai? Um lavrador que trabalhara muito durante a vida toda. Então, é alguém que trabalhou muito aí com o cultivo de plantações na terra. Então, vamos registrar aqui a nossa resposta. Vamos lá. Então, o pai é um lavrador que trabalhara muito durante a vida toda. E como os filhos foram descritos? Vamos marcar aqui, eu vou marcar e nós vamos ler. Ao filho mais velho, coube o sítio. Ao segundo, o burrinho. E o caçula ficou com o gato. E aqui nós temos dois nomes que apareceram para se referir ao filho caçula. Patrãozinho, que era a forma como o gato chamava seu dono, e também jovem, porque ele realmente era alguém jovem. Então, como os filhos foram descritos? Nós sabemos que são 3 filhos, o mais velho, o segundo e o caçula, chamado de patrãozinho e jovem. Percebam que aqui o mais velho e o segundo filho aparecem somente no início do texto. Depois, no decorrer da nossa história, o personagem aqui principal junto ao gato é o filho caçula, chamado também de patrãozinho e de jovem. Então, vocês já podem registrar aí a nossa resposta. E, por fim, como o gato é descrito neste conto? Inteligente e astuto. Quem achou o gato inteligente e astuto foi o filho caçula. E também é chamado de esperto bichano. Então, vamos lá, ele é um esperto bichano, inteligente e astuto. Esta é a descrição que aparece para o gato. E aí, já registraram a resposta de vocês? Lembrando que se precisar de tempo para fazer essa atividade, basta pausar a nossa videoaula. Agora, se você já concluiu, nós vamos para a próxima atividade, ainda sobre o conto Gato de Botas. Atividade 2D, recontando o conto. Nesta atividade, a professora irá solicitar que vocês façam o reconto do conto O Gato de Botas. Bem, ontem, no final de nossa videoaula, eu disse a vocês que vocês podiam recontar este conto para alguém aí de sua casa. E que não teria problema se você não se lembrasse da história inteira, que você poderia aí falar das partes principais. Então, aquilo que eu pedi para vocês ontem era um treino para a nossa atividade de hoje. Hoje você vai escolher alguém aí de sua casa, alguém de sua família, para recontar o conto do Gato de Botas. E eu trouxe aqui algumas imagens, provavelmente aquelas que você imaginou aí na sua cabecinha, são ainda melhores. Mas eu trouxe aqui algumas imagens que você pode observar para se lembrar do que aconteceu e recontar este conto para alguém aí de sua casa. Nós temos aqui o início da história, quando o gato pede ao patrãozinho um par de botas e um saco de pano. Depois nós temos a parte onde o gato consegue pegar um coelho e leva até o rei, dizendo que era um presente do Marquês de Saco-Botas. Depois nós temos a parte em que o rei está passando com a princesa
E o gato começa a gritar, pedindo socorro, dizendo que o Marquês de Sacobotas está se afogando. E esta imagem, vocês se lembram de que parte é esta imagem? Da parte em que ele já chegou ao castelo e está conversando com o mago, elogiando o mago, querendo saber se o mago consegue se transformar em qualquer animal que ele desejar. Em qual animal o mago se transforma primeiro? Em um leão. E você se lembra o que o gato diz ao mago em seguida? Em qual animal ele pede para o mago se transformar? E, por fim, o que acontece? Eles estão no castelo e o rei percebe que a princesa está olhando de forma apaixonada para o marquês e então oferece a mão de sua filha em casamento. Bem, estas cenas é só para você se lembrar da sequência de alguns pontos importantes da história, mas eu tenho certeza que você se lembra de muito mais e pode recontar a história para alguém aí de sua casa de uma forma incrível. Então, agora, observando essas cenas e se lembrando do conto que nós lemos ontem, você já pode começar a recontá-la para alguém que está aí com você. E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu quero desejar para vocês um excelente dia, um bom descanso e quero desejar também que vocês tenham um período de férias maravilhoso junto à família. E em breve nós estaremos de volta com o Movimento Aprender Mais. Então, até lá, queridos. Tchau, tchau.